Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Aqui, como sempre, tem o Júlio. Tudo bem, Júlio? Oi, Matheus, tudo bom? Olá você, como vai? Tudo bem? Espero que tudo ótimo. E olha, esse cafezinho aqui vai ser acompanhado de um tema muito interessante, que na verdade é mais um questionamento que eu queria desenvolver aqui com você, Júlio. Existem algumas tecnologias que vão do estranho ao indispensável para a gente. Às vezes de uma forma super rápida, como foi o caso do ChatGPT, para mim pelo menos, não sei para vocês ou para você também, Júlio, mas a maneira como a gente adota isso para o nosso dia a dia passa por um caminho, né, da resistência até essa adoção generalizada. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Vamos nessa? Vamos nessa, Matheus. Júlio, quais são suas primeiras impressões sobre essa ideia, assim, de que existe um caminho, uma evolução entre a reação a algo novo e a adoção e quase que incremento dessa novidade no nosso dia a dia de forma generalizada? É bem curioso esse tema, porque é algo que a gente, de um certo modo, vive microexperiências dessa natureza no dia a dia. Mas quando sai da condição de microexperiência e vira experiência ou macroexperiência, aí realmente vem o estranhamento, né? Uhum. Então, eu queria começar aqui explorando esse conceito de estranhamento, do estranho, né? Do estranho ao indispensável. Estranho é tudo aquilo que não faz parte do meu cotidiano, não faz parte do meu repertório. Mas, mesmo não fazendo parte do meu repertório, eu identifico. E eu disparo na identificação um processo de cognição, de querer entender, ou às vezes apenas de entender, mesmo sem querer. Então é estranho, ele não encontra uma correspondência nas minhas sinapses, né? nas minhas trilhas de memória, de repertório. É um estranhamento. E é muito curioso porque isso também, e aí como de costume você me interrompe a hora que você achar, né, pertinente, porque quando o tema me atrai assim, eu não paro de falar. À vontade. É uma delícia isso. Enquanto você vai falando, eu vou desfrutando Você vai, do café. vai degustando o café e o meu aqui esfriando, né? Mas retomando, Matheus, essa coisa do estranhamento, dos processos cognitivos, passa por um tema que não é novo. Uhum. Mas, apesar de não ser novo, ele renova a intensidade do seu desafio, que é a gestão da mudança. Uhum. Rapaz, toda vez que a gente entra num projeto, numa iniciativa, e que tem um conjunto de elementos, de dados e de ações a serem tomadas que fogem do repertório do cotidiano das pessoas envolvidas, causam um estranhamento. Na prática, quando a gente começa em projetos de estruturação de processos, o início das captações, que são as entrevistas. Perfeito. Nossa, a comunidade interna fica toda assim, não, o que será que vai acontecer? E aí é a resistência, né? Um momento de resistência. Isso. E que é engraçado, porque você tá contando a estrutura do seu pensamento e tudo, e diferente de outros temas que muitas vezes a gente precisa primeiro entender a estrutura para ir para a superfície, né? Mas nesse momento de entender a estrutura é difícil de entender o viés prático disso, como é na realidade. Nesse tema já dá para imaginar um monte de cenário, né? Com outras pessoas, quando a gente chega com algo novo e a pessoa é resistente, diz não e tal, mas também com a gente, né? Porque de uma certa forma é tirar a gente de algo que já é conhecido e portanto que a gente já tem segurança em, né? É isso. Então, só quis fazer esse adendo porque é muito material esse. E é o nosso dia a dia, né? Uma estratégia que a gente utiliza para reduzir, né, esse estranhamento, que, diga-se de passagem, ele é inicial, né? É raro você encontrar alguém que fala, nossa, eu convivo com isso há tanto tempo e há tanto tempo eu sinto um estranhamento. Sim. É raro isso, né? Mas então uma das coisas que a gente faz é sempre que a gente chega numa empresa nova, numa equipe, né, para um projeto novo, a gente tem a nossa ação quebra-gelo, que é um workshop de inovação, de estratégias de inovação, criatividade, para que as pessoas possam conhecer, né, a nossa equipe,
o nosso pensamento e, sobretudo, o propósito do tempo que a gente Perfeito. vai permanecer com elas. Se munir de informações, né? Isso. Porque pelo que eu tô entendendo disso, e a gente tá trabalhando bem na base, porque se acaba aqui a tudo, né? A Exato. gente tem o exemplo aqui da nossa participação na Fluxy, mas essencialmente, mesmo quando a gente chega com uma ideia nova, de uma nova dinâmica pro nosso, sei lá, parceiro de quarto, eu esqueci qual que é a tradução em português, mas com quem você divide um aluguel, por exemplo, né? Sim. Essa questão da mudança acontece em tudo e, essencialmente, esse primeiro momento causa estranhamento, porque tem essa questão da segurança, né? De Sim. você estar sendo provocado a se mexer. E quando a gente mune essa pessoa de informações sobre o porquê dessa mudança, o que será mudado, etc., a gente consegue mitigar um pouquinho essa resistência no primeiro momento, né? Exato. Então, eu tô dizendo isso, Júlio, para não parecer que isso daqui cabe só a uma prestação de serviço. Não, ao contrário, né? A A tudo. tudo. A tudo. Você conhece alguém novo, assim, não faz parte do seu ciclo de amizades, e aí você foi apresentado para alguém. Perfeito. Se esse alguém for do seu interesse conhecer, então você baixa a régua do seu estranhamento, porque aí você verdade. quer É conhecer. verdade. Mas se você não está esperando, você sobe a régua, né? É verdade. Faz E eu vivi sentido. muito bem isso, porque quando eu tava na adolescência, cheio de espinha, moleque chato, né? Daí todo mundo subia a régua quando chegava. Exato, exatamente. Mas brincadeiras à parte. É isso. Legal. E, Júlio, você trouxe um tema que eu acho que é legal a gente dar uma pincelada também, que são pessoas, né? Existem pessoas diferentes que reagem naturalmente por conta da sua personalidade de uma maneira diferente mesmo. a essas coisas É também. isso mesmo. Eu sei que você já tem uma ideia interessante sobre os diferentes perfis. Se você puder explorar um pouco isso também, acho que vem muito ao caso. Eu não só exploro, como gosto também de pensar sobre isso, né? A gente se depara no dia a dia com alguns perfis, e aí quando eu estou falando do dia a dia, o dia a dia corporativo, de forma predominante. Porque sempre é um ambiente onde você vai conhecer pessoas que você nunca viu na vida. O ambiente familiar, não, né? Diferente. Ou mesmo dos amigos. Mas então, tem lá aquele leque, né, de perfis, de posturas e personalidades, né? Então, tem lá a personalidade que eu costumo chamar de tradicional, né? Tem uma personalidade que é conservadora, tem uma personalidade inovadora, tem uma personalidade refratária, tem uma personalidade inovadora e tem uma personalidade disruptiva. Então, um conjunto aí de personalidades que, para a gente entender isso, é melhor e é legal separar. Mas existem pessoas que, num só dia, elas vivem todas essas personalidades. Júlio, confesso que eu acho que eu sou um pouquinho essa mistura aí que você falou. Né? Então, cara, você acorda extremamente conservador. Na metade da tarde, você já quer, assim, ações disruptivas. Nada disso aqui serve mais. Total. O mundo mudou, né? Aquelas coisas que são praticamente aquilo que faz de nós seres humanos. Mas, independente dessas personalidades ou desses vieses, né? Ou mesmo se eu sou especificamente se eu, sei lá, mesclo 2 ou 3 esses perfis, ou se sou todos esses ao mesmo tempo, tem uma coisa nesse processo de estranhamento, né? Do estranhamento ao indispensável, sabe? Nessa transição. E aí na segunda parte, né, do nosso tema aqui, que é o caminho da resistência à adoção em massa. Então eu estou saindo do lado A e estou indo para o lado B, né? Então é do estranhamento para o acolhimento total e pleno ao ponto de ser indispensável. E depois do caminho da resistência, não quero isso para mim, né? A minha régua sobe bastante. Há uma adoção em massa, né? Não sou eu, mas também quem eu puder influenciar para adotar ou aderir, eu vou influenciar. Então tem, assim, 2 pilares que eu entendo serem fundamentais. E olha como é mágico, né? Essa coisa de gravar podcast, essa coisa de transitar entre os universos corporativos e acadêmicos. Hoje pela manhã, né? Numa aula na graduação, eu discutia sobre rotinas e decisões. Então, tudo aquilo que foge, né? Recuperando um pouquinho do que eu falava lá para o pessoal, tudo aquilo que foge da nossa rotina causa estranhamento. Perfeito. Mas por que as pessoas gostam de rotina? É incrível, assim, você pergunta para um grupo, né, como eu fiz pela manhã, quem gosta de rotina? Quase a totalidade levanta. E eu confirmo, eu amo uma rotina. É, exato, né? É quase patológico isso, né? Aí você pergunta, já
tendo a resposta de quem gosta. Quem não gosta, né? Na primeira pergunta, do quem não gosta, só quem não tinha levantado a mão a primeira vez levanta, e aí eu faço uma terceira. E quem não gosta, mas não tem coragem de falar? Aí um outro dedinho levanta mais ou menos, assim. E aí, de novo, né? A quebra de gelo que você comentou é para quebrar a resistência que naquele momento você tinha que quebrar. Exato. Espetacular. Bem, e aí eu começo a perguntar, como fiz também, o que tem de bom na rotina? Aí vem signos maravilhosos, né? Previsibilidade. Segurança. Né? Bando de ansioso respondendo, né? E eu me encaixo nisso. Né? Aí teve uma resposta que eu gostei. Crescente de qualidade. E aí é uma coisa interessante. Interessante mesmo. Né? Muitos, não só pesquisadores da qualidade, mas como praticantes dela, né? Afirmam que qualidade é repetição. E aí você vai para a galera dos treinamentos e eles também afirmam isso, que treinar, que é o mesmo que repetir, faz daquilo que você repete ou treina um entregável cada vez melhor. Então os caras valorizaram a rotina por conta disso. E aí eu perguntei logo em seguida, e o que a rotina tem de ruim? Aí signos novos apareceram. De novo a previsibilidade. Então tem um monte de gente que fala, putz, ser previsível não é tão bom. Como o meu pequeno priminho uma vez disse, é uma faca de 2 legumes. Uma faquinha de 2 legumes. Previsibilidade na rotina, porque ser previsível. E dependendo da área que você milita, né, que você atua, por natureza você não poderia ser previsível. A galera das áreas de projeto, de criação, espera-se sermos surpreendidos por eles. Então eles não podem ser previsíveis. Tem uma outra coisa que afirmaram lá, além do caráter nocivo, é a estagnação. Que acaba sendo quase que o oposto, não sei se diagralmente oposto, mas ao que a outra pessoa tinha colocado de crescente, né? Nossa, misturei crescimento com crescente. Crescente. É que eu não lembro o que ele falou. Mas é dessa crescente, você né? fica parado na rotina. Então, mas é engraçado ver essa diferente perspectiva sobre o mesmo fato, né? Sobre o mesmo fato, a rotina. Então, a rotina está presente num passo anterior ao surgimento do estranhamento. Tudo aquilo que te aparece, que não faz parte do seu repertório ou da sua rotina, causa e gera o estranhamento. É um ponto de vista. É uma posição. A outra coisa que eu entendo que vai ajudar a gente a compreender a segunda parte desse nosso título, que é o caminho da resistência à adoção, também foi um signo que eu utilizei na graduação hoje pela manhã, que é o signo decisão. E aí eu comecei a explorar o conceito de decisão. Então, quando você decide, você abre mão de todas as infinitas outras possibilidades. A gente tem um episódio sobre isso, inclusive. Exato, né? Cada escolha é uma rescisão. É uma decisão. É uma rescisão. Você rescinde as possibilidades ao entorno da escolha. Exato. Né? Escolher uma coisa, deixei de escolher tantas outras. Todas as outras coisas. Então, quando você decide, você assume um papel, um ponto. A questão e o legal de explorar esse signo é que a decisão ela não termina no tá bom decidir, ou tá bom decidir por isso e abrir mão de tudo aquilo. A decisão demanda análise sobre o objeto decidido. A decisão demanda, depois da análise, o mapeamento de riscos. E a decisão cujo ato foi analisado, cujos riscos foram mapeados, demanda um plano de ação para lidar com os resultados e consequências. Então, eu tomo uma decisão aqui, pressupõe que eu analisei antes de decidir, que eu mapeei riscos em função da decisão e também de tudo aquilo que eu abri mão, e que eu já tenho um plano de ação para lidar com as consequências. Isso é uma decisão plena. Sim. E quando eu tomo uma decisão com essa consciência abrangente, estendida e plena, fica mais fácil, menos difícil trabalhar o caminho da minha resistência à adoção total e, consequentemente, em massa. Você diz isso só com você ou com as outras pessoas? Só não entendi. Parte sempre da unidade, né? Porque uma decisão em grupo não tem muito objeto de análise, né? Tem movimento de massa, né? Movimento de massa não analisa muito bem, assim, vai pela força, né? E, por exemplo, o próprio, eu acho que o GPT é uma boa
referência que continua quente depois de anos, né? Uhum. E não vai deixar de ser por um bom tempo. Algo surgiu, assim, né? Repentinamente. Alguém pode dizer, mas já estava no radar, em notícias, muito tempo antes, inteligência artificial não é algo novo. E não é, a gente sabe disso, mas essa adoção em massa é sim algo que veio principalmente com o GPT. E aí eu tô colocando isso mais para entender como que, por exemplo, eu, Matheus, faço a minha equipe, que nunca usou inteligência artificial e não sabe direito, adotar isso em massa. Desse mesmo jeito ou você acha que tem alguma diferença? É um pouco isso, mas é um pouco também algo diferente disso. Você adota algo estranho com o objetivo claro e a decisão tomada de vencer o estranhamento por curiosidade, por necessidade. Perfeito. Ou por necessidade, né? Curiosidade ou necessidade. Dificilmente você vai adotar algo que é estranho por espontaneidade. Com certeza. Então, ou por curiosidade ou por necessidade. Os curiosos, eles saem na frente. E o cara se joga. Ele lida bem com o estranhamento. Aliás, ele resolve o estranhamento logo no comecinho. A galera que vai por necessidade, não, ela estende o estranhamento, sabe? Como se você esticasse uma massa no rolo, assim, né? Perfeito. Porque ela tem a resistência à flor da pele. Porque, cara, me impuseram isso. Então, é um pouco nessa região, sabe? Da curiosidade e da necessidade. O curioso, cara, ele se joga e aí sim ele experiencia essa novidade, que é o que vem logo depois do estranhamento. Primeiro você fala, estranho, depois você fala, nossa, é novo, né? Ele vivencia essa novidade muito mais rápido, porque ele é curioso, ele foi atrás, né? Perfeito. E já a pessoa ou o grupo que vai pela necessidade vai experienciar benefícios ou mesmo malefícios para decidir não adotar mais lá na frente. Perfeito. Né? Então o caminho é mais longo. Voltando aqui para o nosso tema, o caminho, né, da transição entre a resistência e a adoção em massa, ao curioso é mais curtinho. Aquele que resiste por necessidade, ele é mais longuinho, assim, né? Perfeito. Às vezes é a vida toda, né? Perfeito. Eu penso nisso, eu vou dar um exemplo na prática também, né? Que eu vivia, quase um depoimento aqui. Eu atuo, como muitos de vocês já sabem, né? No mundo acadêmico, vai agora para a 4ª década. Né? Iniciei como estudante, atuando no mundo acadêmico, era uma delícia ser estudante. E logo depois da graduação, já iniciei nesse processo de sala de aula como professor. A minha geração viveu um estranhamento sem igual, no início dos anos 2000, na primeira década desse século, que foi quando você pede um trabalho para ser desenvolvido, complexo, e aí o aluno te chega com um celular na mão. Assim. Professor, tá certo? Naquela época era um pendrive, vai, Júlia. Não, antes... Pior ainda, né? Não, era assim... Dá para imaginar o tamanho do estranhamento? Total. Esperava um monte de folha né? A1, assim. E outro depoimento aqui, isso é muito pessoal. A minha família vive me tirando porque teve um momento na nossa história que a gente tinha tanto aparelho de celular usado em casa que teve um dia que eu falei, coloque todos os celulares sobre a mesa. É isso. É a metáfora dos celulares sobre a mesa. O professor queria ver o trabalho inteiro. Pessoalmente falando, em projetos, eu também até hoje, eu não gosto do link. Eu gosto de ver a coisa inteira espalhada. Mas, naquela época, como todos ou quase todos da minha geração, resistimos. Alguns foram curiosos e rapidinho venceram e pararam de sofrer, né? Porque também é irreversível. Mas eu tive que lidar com isso, estendi muito o meu caminho de adoção, porque a minha resistência foi alta, mas hoje eu faço chamada pelo celular, eu entro nos meus arquivos que estão no iCloud pelo celular, eu espelho a tela do meu celular na projeção da sala de aula, então hoje eu não preciso do computador mais para dar aula, porque o celular faz tudo o que eu preciso. Então, essa é um depoimento de quem viveu exatamente o tema do nosso podcast hoje, né? Perfeito. Que foi um estranhamento gigante, depois desse estranhamento é indispensável,
hoje, e a gente nem está falando de inteligência artificial ainda, né, nesse depoimento. E sim, houve uma resistência inicial e depois uma adoção em massa, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é um tema muito legal. Esse relato que você deu agora foi excelente, Júlio. Eu até fiquei pensando, nossa, será que nos anos 2000 era pendrive já ou era, sei lá, soquete, alguma coisa... Disquete. Disquete. Adorei. Alguma coisa, tanto que é até engraçado. Minha mãe, às vezes, ela pede ajuda com a impressora, daí eu falo, mãe, desculpa, tudo que é, assim, existia antes de eu nascer... Não vai rolar. Nos anos 2000 ali, começa a ficar complicado, CD e tudo mais. Não, e assim, provavelmente a sua geração vai sentir estranhamento nos agentes de inteligência artificial. Eu já acho muito bizarro isso hoje. Tanto que é engraçado como, especificamente falando de agentes de IA verticais, né? Que é, assim, resumindo para não mergulhar muito nisso... É a ideia de, ao invés de você ter uma inteligência artificial que ela é super generalista, como um ChatGPT, por exemplo, você tem um agente que ele tem uma vertical profunda de conhecimento e executa tarefas... Exato. Efetivamente. A partir de uma solicitação no mais alto nível, né? Isso, exato. E com muita profundidade. E é curioso tentar imaginar um mundo, sendo que esses agentes de inteligência artificial verticais... eles já são disruptivos e daqui 5 anos, provavelmente, eles já vão ter totalmente se transformado. Exato. Hoje eles são disruptivos, daqui a pouquinho eles serão inovadores, daqui a pouquinho eles já serão tradicionais. Assim. E aí entra numa outra questão, que é algo que eu sempre achei muito interessante. Já aproveitando para encaminhar o papo pro final, porque eu tô com um cafezinho aqui, acabou até. Pode ir tomando o seu, viu? Eu tenho aqui ainda. Deve tá tudo gelado já, hein? Não, ainda tá morninho. Tá morninho? Tá morninho. Xícara é boa. Mas é de como nós, nesse momento, procurarmos entender o mundo do futuro com paradigmas atuais é algo que nunca vai dar certo. É igual ver um filme de 1980 que é futurista. Daí você vê que a ideia de futuro deles era outra. Eu não digo nem de carro voador. Eu digo de um painel, assim, né? Você vê uma nave espacial do primeiro Star Wars. Você pensa que já é uma nave velha hoje, né? E cruzando isso com todo o conteúdo que a gente trouxe até agora, quando você fala em decisão, você está falando de futuro. Você não decide seu presente. Já era. Perfeito. Quando você fala de rotina e resistência, você está falando de passado e presente. Perfeito. Rotina é um histórico de passado. Resistência é uma adoção de posição no presente. Perfeito. Então, as decisões tecnológicas, de abordagens metodológicas, conceituais... Se decisão, logo estamos falando de futuro. Né? Perfeito. E aí, para a gente transformar isso de uma faca de 2 legumes, né? Para algo extremamente oportuno, eu acho que é combinar o lado bom de cada um desses posicionamentos. No caso do curioso, ele assume o risco, né? É igual comprar um carro zero. Exatamente. É um carro zero, lindo, bonito, mas você não sabe o problema que ele pode ter. E assim, o curioso, cujo risco assumido deu errado, ele fala, deu ruim. Ele não tem um compromisso de consertar. Exato. Você fala, deu ruim. E ok. E nem sofre com isso. Ou se fez um movimento arriscado, lida com essas consequências duramente. De boa. Agora, o perfil mais resistente, as pessoas, os early adopters, eles já passaram por esse momento de experimentação e etc. Então, é muito mais seguro. Então, assim, cruzando tudo que a gente falou, eu acho que a ideia é, em relação a nós, a gente procurar ser... não otimista, mas pensar no futuro e não pensar em relação ao nosso passado, as coisas novas que aparecem pra gente, com o pudor necessário, né, com todo o nosso know-how na área, com tudo que a gente tem de experiência para não cometer um movimento equivocado. Quando a gente fala de outras pessoas, de transmitir a mensagem, né, para mais gente adotar o que a gente quer, tem uma relação de perfil que tá... assim, quase que inerente a elas e que pode se transformar, né? Tem dias que eu sou um pouquinho mais... Poxa, depois que eu saí de um bootcamp que eu fiz esses dias, eu queria transformar o mundo, assim, né? E depois eu voltei ao normal. Mas a gente precisa entender esses diferentes perfis, mas uma coisa essencial. E a questão, a diferença entre essas pessoas tá no quão alto ou quão baixo é essa régua. É que elas precisam saber o que é essa mudança efetivamente, né? Então, munir essas pessoas de informação do que você quer fazer com que elas adotem é algo essencial, quebrar gelo.
E aí, Júlio, para finalizar, eu acho que tem uma questão que é mais do meu lado, que é, viés cognitivo 100%, assim, né? Então, prova social, por exemplo, mostrar outras pessoas que estão usando e o que elas estão conseguindo com isso. Entender que se aquela pessoa tem resistência a alguma mudança, essa pessoa não necessariamente tem resistência a uma melhoria. Só precisa fazer sentido para ela, né? Sim. E esse fazer sentido pode ser, melhora, mas não muda a essência, né? Se o perfil predominante dessa pessoa for tradicional, porque se for Isso. conservador, velho, não há Daí não há faz sentido. ela- Perfeito, mas se for tradicional. Ok. Então, assim, entender as nuances e apostar no que convence de uma maneira muito natural, né? Para ter isso. essa adoção. Isso. E aí, esse é o Qzinho de marketing. Tem um livro que é maravilhoso que fala sobre isso. Eu não vou lembrar o nome agora do livro, mas enquanto Ele deixa a gente falar... com curiosidade, mas vou fazer ele prometer aqui pra vocês que ele vai botar esse livro Vou colocar. na legenda. Lembrei. O autor é o Rian Dutra, se chama Enviesados, o livro. E fala sobre viés cognitivo, sobre gatilho. E é muito comum a gente ouvir essas expressões de uma forma quase que satirizada ou saturada mesmo, no marketing digital como um todo, né? Mas é realmente uma abordagem muito legal que tem o livro e faz a gente entender isso. Você viu como uma pressãozinha funciona, né? Veio rapidinho. Pois é. Eu queria fechar aqui a minha participação nesse tema abordando algo muito curioso também que eu experienciei, né, nessas andanças. Né? Há um bom tempo, assim, eu diria até que quando a minha geração saiu da faculdade e foi para o mercado, por uns 5 ou 10 anos depois disso, a gente está falando de anos 90, falava-se, sabe, como suprassumo da inovação, usava-se muito o termo futuros possíveis. Interessante. Porque a gente tinha, olha que interessante, né? A gente tinha, no Brasil, inclusive, uma defasagem tecnológica, sabe? As tecnologias, elas levavam de 5, às vezes até 10 anos para chegar no Brasil. Depois, passou um tempo, e aí a gente transitou de futuros possíveis para futuros desejáveis. Legal. Uma extrapolação. Extrapolou o possível, porque agora eu tenho velocidade de upgrade tecnológico e tudo mais, internet chegou, tarará, tarará. Eu gostaria de cunhar uma expressão aqui nesse nosso podcast. Legal. Eu entendo que hoje nós já podemos pensar, falar e praticar futuros inevitáveis. Interessante. Né? Então você sai de um futuro possível para um futuro desejável e agora futuros inevitáveis. É inevitável. O que faz com que a gente, nas nossas decisões, diante desses futuros inevitáveis, possamos conduzir as consequências dos riscos, das avaliações sobre aquilo que a gente optou. Perfeito. Mas que é inevitável, é inevitável. Isso é muito bom, Júlio, porque quando a gente pensa futuros desejáveis, são os futuros que eu desejo, que não necessariamente é o que inevitavelmente vai acontecer. Exato. Então a gente se prepara, Exato. né? Tem um viés de resiliência muito Isso importante. De resiliência operacional, tudo. Fantástico. Agora a gente tem que fazer o pessoal adotar em massa esse termo. Futuros inevitáveis. Legal, né? legal. Muito bem, Matheus. Acho que foi legal, hein? Foi Pra bom. mim foi ótimo. Inclusive, meu café tava uma delícia. O meu ainda tem. Falei demais hoje. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Foi um episódio ótimo. A gente conseguiu falar sobre bastante coisa, né, Júlio? A gente fala aqui sobre temas extremamente profundos e complexos, né? Mas com a leveza de um cafezinho, né? E eu acho que essa é a graça, né? Perfeito. Muito bem. Bom estar com você novamente, Matheus. E com Excelente, você Júlio. também. Isso aí. E é isso. Espero que o seu cafezinho tenha sido tão gostoso quanto o nosso. E a gente espera você na nossa próxima conversa. Até a próxima. Até a próxima.